Você teria coragem de caminhar por ruas onde o tempo congelou? De pisar em um lugar onde a vida foi interrompida num piscar de olhos, como se um botão de pausa tivesse sido apertado e tudo ficasse exatamente como estava décadas atrás? Agora imagine estar diante de uma roda gigante enferrujada que nunca chegou a ser usada, cercado por brinquedos infantis espalhados pelo chão de uma creche abandonada, enquanto o vento sussurra histórias que ninguém mais ousa contar. Hoje eu te convido para uma viagem sem volta. Vamos juntos até um lugar onde os ponteiros dos relógios pararam em 1986. Um lugar onde o silêncio pesa mais que o ar, onde cada janela quebrada, cada caderno aberto sobre uma mesa de escola e cada brinquedo esquecido contam uma história de abandono, medo e desastre. Estamos prestes a entrar em Pripyat, a cidade fantasma de Chernobyl. Mas eu te aviso, nem todos voltam os mesmos depois dessa rota. Se você gosta de mergulhar em mistérios reais, lugares abandonados e histórias que parecem tiradas de um pesadelo, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas paradas da nossa Rota dos Mistérios. Agora respire fundo e venha comigo. A viagem está prestes a começar. Porque Pripyat não é apenas uma cidade abandonada. É um lembrete de como, em questão de segundos, tudo o que conhecemos pode simplesmente desaparecer. O surgimento de uma cidade modelo. Antes de se tornar um símbolo de tragédia, Pripyat era um modelo do progresso soviético. Fundada em 1970, ela foi construída especialmente para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. Era uma cidade jovem, moderna e vibrante, com uma média de idade de apenas 26 anos entre seus habitantes. Pripyat era o orgulho da União Soviética, uma vitrine da energia nuclear como símbolo de poder e desenvolvimento. As ruas eram largas, arborizadas, e os prédios recém-construídos brilhavam sob o sol ucraniano. Havia escolas bem equipadas, hospitais modernos, centros esportivos, cinemas e até uma piscina olímpica coberta. Era uma cidade planejada para crescer, e crescia rápido. Em pouco mais de 16 anos, Pripyat já contava com quase 50 mil moradores. A maioria dos residentes trabalhava diretamente na usina de Chernobyl ou em setores públicos da cidade. A infraestrutura era completa e o acesso a bens de consumo, mesmo em plena Guerra Fria, era surpreendente. Havia supermercados abastecidos, padarias, lojas de roupas e até um parque de diversões prestes a ser inaugurado, incluindo uma roda gigante amarela, que hoje é o símbolo mais marcante do abandono de Pripyat. Tudo parecia correr perfeitamente bem. As crianças brincavam nas praças, os casais caminhavam pelas margens do rio Pripyat e o futuro parecia promissor. Ninguém poderia imaginar que, num único instante, aquela cidade exemplar se transformaria no cenário de uma das maiores catástrofes da história moderna. Mas a perfeição tinha rachaduras invisíveis, pequenos sinais ignorados, falhas técnicas abafadas, decisões apressadas por parte de engenheiros e líderes políticos. O orgulho soviético era maior que a precaução. A confiança na infalibilidade do sistema era tão grande que os riscos eram minimizados e protocolos de segurança ignorados. Na noite de 25 para 26 de abril de 1986, tudo mudou. Durante um teste de rotina no reator 4 da usina de Chernobyl, uma sequência de erros humanos e falhas técnicas resultou em uma explosão catastrófica. Pripyat ainda dormia, alheia ao desastre que já começava a tomar forma. Ninguém foi alertado imediatamente. Por quase 36 horas, os moradores seguiram suas vidas normalmente, sem saber que estavam sendo expostos a níveis de radiação
dezenas de vezes superiores ao permitido. Foi o silêncio mais perigoso da história da cidade. Um silêncio que contaminava, e quando as autoridades finalmente ordenaram a evacuação, já era tarde demais. A fuga apressada e o ponto abandono repentino. Na manhã de 27 de abril de 1986, a ordem veio: evacuação imediata. Alto-falantes nas ruas anunciavam que a população deveria deixar suas casas temporariamente, levando apenas o essencial. Era como se fossem sair por algumas horas e voltar no final do dia. Mas esse até logo virou um nunca mais, um nunca. As pessoas deixaram pratos ainda servidos à mesa, brinquedos espalhados, roupas nos varais. Documentos, fotos de família, animais de estimação, tudo ficou para trás. O que era para ser um deslocamento temporário se transformou em um abandono definitivo. Ônibus começaram a chegar em massa. Mais de 1.200 veículos foram usados para retirar cerca de 49 mil pessoas em apenas algumas horas. A cidade, em menos de um dia, foi esvaziada. Mas o que ninguém sabia era que naquele exato momento, a nuvem radioativa já havia se espalhado por quilômetros, afetando não só Pripyat, mas boa parte da Europa. Os animais domésticos foram deixados para trás. Alguns foram mortos pelas equipes de limpeza, para evitar a disseminação da radiação. Outros simplesmente desapareceram entre os escombros da cidade abandonada. Muitos moradores contam que, mesmo depois de anos, sonham com o dia da evacuação. Com o cheiro da fumaça, com o silêncio estranho, com o som dos alto-falantes dizendo: "Não entrem em pânico, tudo está sob controle." Mas não estava. A cidade foi selada e começou então a se transformar em um monumento silencioso ao erro humano. Tudo ficou exatamente como estava. As salas de aula com lições escritas nas lousas, as bibliotecas com livros ainda abertos nas mesas, as prateleiras das lojas com produtos embalados cobertos de poeira, a piscina pública seca e rachada, ainda com cartazes de eventos futuros afixados nas paredes. Com o passar dos anos, a natureza começou a reclamar seu espaço. Árvores brotaram em calçadas, ervas cresceram por dentro de apartamentos e animais selvagens passaram a circular livremente pelas ruas. Pripyat virou uma cidade engolida pela floresta, um lugar em que o tempo parece estar em pausa, mas também em processo de transformação. E o mais assustador, os níveis de radiação ainda tornam certas áreas perigosas para visitas prolongadas. Mesmo com o chamado sarcófago, construído para conter o reator danificado, o perigo invisível continua ali, silencioso, persistente. E hoje, andar por Pripyat é como caminhar por um retrato congelado da era soviética, com um fundo de tragédia e uma atmosfera de assombro. Um museu da catástrofe e o eco do que poderia ter sido, mas nunca será. Os ecos que ainda assombram. Pripyat. Hoje, Pripyat é um destino para exploradores urbanos, pesquisadores e turistas corajosos. Mas quem pisa ali diz sentir algo diferente. Um peso no ar, um silêncio que não é normal, um vazio que parece observar. É como se a cidade, mesmo vazia, ainda estivesse viva, mas de uma forma que não conseguimos explicar. Guias turísticos contam que muitos visitantes relatam sensações estranhas, calafrios repentinos, náuseas, ouvidos zunindo. Há até relatos de pessoas que afirmam ouvir vozes, passos ou risadas distantes vindas dos prédios abandonados. Será apenas sugestão causada pela tensão do lugar? Ou existe algo mais ali entre os escombros? Alguns estudiosos do paranormal acreditam que Pripyat pode ter se tornado um espaço residual, onde a energia do trauma coletivo ficou impregnada. Um tipo de eco psíquico, onde emoções intensas,
como o medo, a angústia e a perda, continuam reverberando no ambiente, mesmo décadas depois. Outros vão além. Falam em aparições. Funcionários do exército ucraniano que patrulham a zona de exclusão afirmam ter visto silhuetas passando pelas janelas de escolas abandonadas. Um deles, sob anonimato, contou que ouviu uma música infantil vindo de dentro de um prédio, quando todos os equipamentos estavam desligados. Além disso, drones usados para monitorar a cidade registraram movimentos em áreas completamente isoladas. Pontos de calor, portas abrindo e fechando, e até vultos que desaparecem sem deixar rastro. E não podemos esquecer os caçadores de emoção, os chamados stalkers, que entram ilegalmente na zona proibida. Muitos voltam com histórias tão estranhas que são difíceis de acreditar, desde sonhos perturbadores até perda de memória temporária. Alguns afirmam sentir uma espécie de presença constante durante toda a visita. Mas talvez o mais inquietante sobre Pripyat não sejam os relatos sobrenaturais. É o simples fato de que tudo ali está congelado, como uma fotografia gigante de uma vida interrompida. A infância que não aconteceu. As promessas que nunca se cumpriram. O futuro que evaporou como a fumaça radioativa do reator 4. Pripyat não é apenas uma cidade fantasma. É um lembrete de que o ser humano, por mais avançado que seja, ainda pode perder tudo por um único erro. E talvez, por isso, ela ainda nos assombre tanto. Agora que você conheceu Pripyat, me diga, você teria coragem de caminhar por suas ruas silenciosas, de entrar em uma escola abandonada com cadernos ainda abertos sobre as carteiras e sentir o tempo parado te observando? A cidade pode estar vazia, mas será que está mesmo? Pripyat continua ali, intocada, misteriosa, assombrada não apenas pela radiação, mas pela memória, pela ausência, pelaquilo que não se vê, mas se sente. Visitar esse lugar é como abrir uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários. Você acredita que Pripyat carrega apenas as marcas da radiação ou também algo sobrenatural? Já conhecia essa história? Você teria coragem de pisar ali à noite? Se você gostou dessa viagem por um dos lugares mais assustadores do planeta, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que adora um bom mistério. Assim, a nossa próxima rota será ainda mais sombria e você estará pronto para embarcar nela. Até a próxima!